Oi, gente bonita, casadas, solteiros. Sou Roberta Almeida, psicoterapeuta, e tô aqui para falar com você que busca ter ou manter um relacionamento afetivo e efetivo. Agora nós vamos falar um pouco sobre uma questão que mexe demais com o bom humor do ser humano. Demais! Dinheiro. E não dá para dizer que a gente vai falar só sobre a falta de dinheiro. Nós vamos falar sobre a falta, as dificuldades em faltas e as dificuldades quando a gente tem muito dinheiro. Uma das grandes questões que interferem em relacionamento é o dinheiro. Então vamos explicar um pouco sobre isso. Aí muita gente brinca, né? Assim, mas ter muito dinheiro é ótimo, né? Que problema eu vou ter? Tem vários problemas em ter muito dinheiro. E que quem já vem de herança e isto acostuma a ter dinheiro, já aprendeu, já sabe lidar, já sabe cuidar disso para não interferir no relacionamento. A falta de dinheiro é muito complicada, porque gera dentro do ser humano tantos sentimentos, tantas coisas que complicam o dia a dia e não tem como. Se interfere em mim, se me joga para baixo, se me faz me sentir incompetente, vai direto encostar na nossa relação. Isso vai gerar conflito dentro da nossa relação. Uma vez, eu lembro, né, quando eu estava na escola Casulo, e um exemplo que a Heleninha nos deu foi assim. Um cara que entrou, porque ela tem toda uma técnica, toda uma forma que ela lida com o dinheiro, para sair de dívidas, para cuidar do emocional quando você está com problemas financeiros, ou com empresa. Enfim, nós vamos passando devagar essas técnicas, mas teve um grande empresário que foi buscar ajuda com a Heleninha, marcou consulta com ela, entrou na sala dela para conversar, e a Heleninha brincava com a gente assim, ele entrou rico e ele saiu pobre. Por quê? Tem um apartamento gigante, sei lá onde, inteiro financiado, então ele não tem o apartamento. Tem um carro XYZ, marca maravilhosa, todo cheio das coisas, tudo financiado. Só que qual era a grande questão dele? Que ele foi pedir ajuda. Não tem problema nenhum financiar, gente, não é isso que a gente está falando, mas aí entra na forma com que ele enxergava essas questões. A vida inteira, ele era o conceito, o valor dele era sustentar a família, cuidar da família, ele pagava tudo, os estudos, a esposa dele cuidava da casa, era esse formato. E até então estava tudo lindo e maravilhoso. Só que o negócio dele começou a ter problemas, ele não estava conseguindo manter o padrão que a vida inteira ele colocou para a esposa, para os filhos, e ele foi pedir ajuda. Conversando, e a gente vai, quando a gente fala do financeiro, sabendo qual o tamanho do seu patrimônio, qual o tamanho das suas dívidas, como é que você consegue pagar as dívidas, equilibrar essas contas. Só que muitas vezes a gente tem que fazer uma opção de mudar um pouco de padrão de vida para a gente conseguir passar um período difícil, ou porque a gente está montando um negócio, porque quer viajar, ou enfim, porque tem um objetivo. A leitura do dinheiro mexe muito com o emocional, inteiramente ligado uma coisa com outra. Você vai falar de um ponto, mexe em vários outros. E eu lembro da grande questão, ele passou uma segurança para a família, que o que pegava ele não era ficar sem o dinheiro ou as prestações, né, do apartamento, do carro, era ter que contar para a família que aquele castelo de cristal que ele pôs à família não era real, não era autossustentável, não era uma coisa, era uma fantasia que poderia passar uma vida inteira sem ninguém saber. Podia, se tivesse tudo certo, se ele não tivesse tido problemas com a empresa, e problemas que não eram dele, ele era um bom empresário, um bom administrador, vamos colocar assim. Eram problemas externos, afetaram a empresa dele, então tinha muita dificuldade. Isso acabou com ele. A vergonha de ter que contar para a família, a sensação de incompetência, de não poder sustentar aquele padrão que ele estava colocando para a família e ajudando, ter que mudar as crianças de escola. Foi um trabalho longo, emocional, para depois poder falar sobre o financeiro dentro da família, ajudando esse empresário a lidar primeiro com os sentimentos dele com aquilo, porque para ele tudo tinha acabado.
A relação acabou, os filhos não iam gostar mais dele, não tinha mais como ele estar junto. E era o oposto, aquilo que a gente sempre fala, uma observação dele com ele, a aceitação dos sentimentos dele, coragem dele abrir tudo isso com a família, a comunicação na relação, a comunicação de tudo que está acontecendo com o seu parceiro, com a sua parceira, com a família, para poder ajudar a ter um cuidado com tudo isso e poder dividir todo esse cuidado, tudo da forma com que a gente foi levando, né? A Heleninha na época foi levando e ela foi ensinando isso a gente, trouxe uma união da família. Uma coisa que ele esperava e o medo dele era a rejeição da família, tudo que aconteceu uniu muito mais a família, porque ele foi tão claro com os sentimentos dele, ele foi de uma forma tão genuíno do que ele falou, que todos ajudaram. Ele se recuperou. O importante dessa história é a distância de colocar as coisas. Só que nem todos os relacionamentos podem ser assim, porque tem relacionamento que entra com interesses financeiros. Tem relacionamento que tem a dependência e a codependência, e a gente vai fazer um vídeo só sobre a dependência numa relação e a codependência dentro dessa relação. Quando a gente fala da dependência, da codependência, tem vários assuntos que se misturam, mas vamos falar no financeiro disso. Quantas relações a gente já viu e a gente observando aí fora, observando as pessoas e os casais à nossa volta, sem julgar. A gente não julga. Porque nós acreditamos que dentro de cada um, a gente fala, cada um tem a sua digital, cada um tem uma história dentro de si. E os sentimentos, a tabela dos sentimentos, a humanidade em nós, em cada um, ela se mistura de uma forma. Não tem regra. Ah, todo carente age assim, todo carente, tem os sentimentos. A carência, a dor, solidão, insegurança, tem a sequência. Mas quando eu desdobro, eu viajo em todos e essa viagem é de cada um. Hoje eu posso entrar pela carência, amanhã eu posso entrar pela incompetência, amanhã eu posso entrar pela arrogância. E quando a gente fala da dependência financeira, dentro de uma relação, um é totalmente dependente. Hoje isso mudou muito. As pessoas buscam ter seu dinheiro, independente do tamanho, saber entender o que é um banco, como pagar conta. Ainda tem geração mais velha que eu que demorou para saber isso, né? As mulheres não tinham noção de nada do que acontecia. Aí os maridos morriam e elas eram obrigadas a dar de cara com uma realidade enlouquecida. Muitos eu vi os filhos tomarem conta e filhos responsáveis que construíram e aumentaram os patrimônios dos pais, e gerações, né, onde os filhos tomaram conta, jogaram todo um patrimônio no lixo, porque não sabiam lidar com o dinheiro. A educação financeira para os filhos, para nós, na relação, é fundamental. E nós temos relações onde a gente fala de que um ganha X e o outro ganha 5 vezes o X. Como é possível dar certo? Como é possível, dentro de uma relação, essa diferença? Porque um vai comprar roupa mais simples no centro da cidade, onde é mais acessível, e o outro compra num shopping caro, roupa de marca. Não tem o certo e não tem o errado. Tem a forma com que eu lido com isto. E isto precisa ser claro. Do mesmo jeito que a gente fala que eu preciso de um objetivo individual, eu preciso de um financeiro individual. Eu tenho que ter o meu dinheiro. E a gente tem que ter o dinheiro da relação. E isso é proporcional ao que a gente tem. Então não é porque eu ganho 5 dinheiros, eu vou botar 2 dinheiros na relação, porque existe a conta da relação e isso tem uma forma, uma planilha, um jeito certo de cuidar do dinheiro. Moramos juntos, tem um aluguel, casa não é própria, tem um aluguel, tem água e luz, é o que a gente gasta, e alimentação. Ah, isso tudo dá um X. Ah, mas eu ganho só um X. Se eu botar meio X, porque tem que dar um X, se eu botar meio X, não consigo, não sobrevivo. Então esse fala, não, fica com esse X para você, para as tuas coisas, e eu coloco esse um X. Todos os combinados, não existe certo, não existe errado. Tem que estar claro
E os dois lados têm que estar de acordo. Assim você constrói. Aí o que dá mais, poderia pagar mais? Poderia. Mas vira um presente para a relação. Como assim, Roberta? Vamos lá. A gente está falando de ser um básico, certo? Se o meu companheiro ou a minha companheira ganha muito mais do que eu não vou assumir dívida. Então, não dá pra gente jantar, por exemplo, todo dia num restaurante fora. Ou toda semana. Eu consigo uma vez por mês. A base é essa. Então, dentro da relação, nosso objetivo de casal é ter um jantar fora uma vez por mês. Então, a gente vai num chique, a gente se arruma um pro outro, uma pra outra, cada um do seu jeito, vamos bonitos, vamos jantar fora. É isso que a relação pode pagar. Mas aí, a pessoa que ganha mais pode pagar um outro jantar. Ok, ela convida, ou ela me convida, ou ele me convida, hoje eu pago. É um presente para a relação. Se isto vira toda vez a mesma coisa, começa a virar obrigação. E como é que eu percebo que vira obrigação? Porque eu que ganho menos, começa assim, mas você tem dinheiro, você paga o jantar. Mas você tem dinheiro, então você vai comprar uma roupa nova para mim? Então você tem dinheiro e você vai fazer isso? Passou a ser obrigação. Tudo que é toda vez igual e feito, vira uma obrigação. Ou pode virar, nada é certeza, mas pode virar uma obrigação. E isso começa a criar a rotina chata, isso começa a criar as confusões de relação. Então, eu sou dona do dinheiro do outro, eu mando se vai pagar jantar ou se não vai pagar, eu posso pedir. Amor, eu tô tão carente hoje, paga um jantar pra mim. Mas eu tô tão triste, eu tava com uma vontade de comer fora. Eu posso até brincar e fazer isso. E ele pode dizer sim, ele pode dizer não. Ou ela pode dizer sim, ou ela pode dizer não. O dinheiro é dela, ela escolhe como é que ela quer fazer. Então, o importante é a comunicação e a forma com que eu lido isso. E principalmente o cuidado nesse equilíbrio, porque aquele que ganha mais tem que tomar cuidado para não ser o arrogante, toma presente, toma isso, toma aquilo, e deixando o outro se sentindo inferior, deixando o outro ou a outra se sentindo menor porque ganha menos. É um cuidado, de novo a gente fala, a observação comigo, a observação com o outro e observar a relação. Eu não preciso ter a resposta. Nem sempre as coisas que a gente brinca, né? Os antigos vão me entender. A ficha cai na hora que você percebe. Mas existe alguma coisa aqui dentro que balança diferente. Ou é a raiva, que é uma das portas grandes, porque vem a incompreensão, a tristeza, alguma coisa você percebe que está fora do lugar. Observa de fora, analisa a situação. Compreende o que tem isso. E conversa com um de nós, troca ou comigo. A gente é um canal de troca, a gente não quer uma coisa só colocada. A experiência vivida e trocada é maravilhoso. Você acha que eu não faço isso? Eu tenho a minha terapia, eu divido isso com as pessoas, porque eu percebo que eu saí do meu eixo. Agora, para onde eu fui? Não é claro, eu sou ser humano. Eu oscilo igual todo mundo. Essa é a humanidade em mim. Só que eu tenho a experiência de muitos anos em compreender que eu enlouqueci, saí da casinha, tô fora da casinha. E aí eu consigo me recuar e saber para quem eu peço ajuda, eu vou conversar com alguém e falar, olha, a situação foi... entendi. Tô com raiva, tô com ciúmes, tô com inveja. E aí eu vou trazendo pelo caminho, que são visão real, valor real, enfim. Tem os sentimentos humanos aí, que vai trazendo como você volta desse caminho que a gente entrou. Um outro problema que a gente lida muito em relacionamentos, porque o dinheiro, ele traz um status. Ter dinheiro, ter bens, ter um carro bom, usar roupas de marca, culturalmente te coloca numa posição superior a uma pessoa que não tem. Isso é vendido, isso é o comércio. Então, se você tiver este carro, você vai ser... se você vestir essa roupa, você vai ser maravilhosa, fizer essa viagem, enfim. Faz parte do marketing, isso tá aí, a gente tem que conviver, a venda, né, capitalismo, enfim, não é disso que eu quero falar aqui. O que eu quero falar é o que isso gera quando a gente não consegue. Então, não consigo trocar de carro todo ano. Não consigo.
É uma realidade minha. Por isso eu sou menor, por isso eu tenho menos valor, por isso eu tenho que ter vergonha de ir na sociedade. Eu vou falar por mim. Tenho um equilíbrio financeiro, tenho uma vida boa, não posso reclamar de nada, mas eu tenho um carro popular. Eu não uso roupa de marca, eu moro num sítio. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma consultoria, né? Porque eu também trabalho com gestão de pessoas em algumas empresas. E eu lembro direitinho que fui lá, fiz a entrevista, estava tudo certo, fui contratada, fiz o trabalho que precisava fazer, que era uma coisa começo, meio e fim. Mas não tinha uma vez que o dono não me alfinetasse, porque meu carro chegava cheio de lama. E era exatamente o dia que eu chegava do sítio, em São Paulo, na empresa. Eu ia direto do sítio para a empresa para trabalhar. De verdade, eu não incomodava, né? Eu adoro meu carro, ver o carro cheio de lama. Eu tenho um carro popular, não tem nada de frescura. Mas como o carro é preto, a lama aparece demais. Eu chegava, trabalhava, saía de lá, ia para um lugar e tinha um lugar que era na quarta-feira, no meio da semana, que eu conseguia lavar o carro. E não era toda semana que eu lavava. Eu brincava que eu só lavava o carro quando estava sujo por dentro, que me incomodava. Por fora, eu ia toda semana para lama, toda semana encher, quando não ia 2, 3 vezes por semana indo e volta, sempre estava de lama. Não tinha o que fazer, então por fora não me incomodava, a sujeira dentro me incomodava. Toda vez da reunião ele falava aquele carro cheio de lama na porta, aquele carro cheio de lama, e a gente virou piada e demos risada. Mas eu comecei a observar que para ele, o carro dele era um brinco. Isso era um valor para ele, uma questão muito séria para ele. E não era o carro popular. Era a lama no carro. Tudo isso para dizer o quê? A gente passa por preconceitos. E não é um. Cada ser humano olha para o outro de uma outra forma. Eu já vi gente buscar relacionamento que assim, se andar de ônibus eu não quero. Certo ou errado? Eu falava, sinto muito, tem pessoas maravilhosas que eu adoro. E hoje, cada vez mais, a opção é não ter carro. Por trânsito, com Uber por aí, vem uma geração com outro olhar. Então, de verdade, carro é peso, não é mais status. Então, isso também muda, o olhar muda. E eu falava assim, que valores você está buscando numa relação? Como também já vi pessoas buscarem com uma lista do que tem que ter. Tem que ter isso, tem que ter isso, já tem que estar assim, já tem que ter apartamento. Tudo bem, facilita. Concordo, a vida com dinheiro, às vezes, é mais fácil, às vezes é muito mais difícil, né? E a gente vai falar aqui um pouco de algumas situações. Apesar de que assunto financeiro, ele é longo, vai vários capítulos, né? A gente só tá dando uma pincelada de algumas questões para vocês observarem na vida de vocês como é lidar e como é que vocês lidam com isso. Porque, de novo, eu preciso observar a minha forma, o jeito que eu quero para eu saber que tipo de pessoa buscar ou o que eu estou buscando no outro, se é possível ou não é possível. De novo, a gente vai falar também dos amores platônicos. Então, eu crio uma personagem, eu crio um amor platônico que é lindo ou linda, rica, magra, não sei o quê, magro, você está falando de ser humano? Hello? Ser humano assim não existe. Pode até ter metade disso, mas a outra metade vai vir tudo estragado. Raiva, carência, exigência, arrogância, indolência, vem tudo junto com o ser humano. São sentimentos que fazem parte de nós. Ser humano, é assim. Pode até tentar fingir mentir, mas uma hora cai a máscara e a gente percebe. Então, como é que eu vou lidar com o outro se eu não sei a forma que eu lido? Que valores eu estou colocando nessa relação e na busca que eu tô querendo? Porque vai complicando. Eu vou ficando tão exigente, tão intolerante que o outro não pode, que o outro não quer, que o outro não faz, que eu dificulto a busca de um relacionamento. Eu dificulto encontrar uma pessoa. Porque talvez a pessoa goste de uma calça com o joelho rasgado. Eu já tive um chefe há muitos anos atrás. Todo mundo tinha medo dele, né? Ele não morava na mesma cidade onde a gente trabalhava, ele morava no Rio de Janeiro, a gente morava em São Paulo, onde eu trabalhava era São Paulo, e ele era um mito. E ninguém conhecia ele, a gente sabia mais ou menos como é que ele era. Um cara muito rico, mas muito rico. Ele vinha de calça jeans batida, chinelo, camiseta branca, a barba mal feita, que às vezes ficava assim. E quando ele tinha que assinar coisa no banco, hoje não precisa mais, mas antigamente tinha que assinar coisa no banco, tinha que validar a assinatura dele. Era inferno, porque eles não deixavam ele entrar no banco
Para a gente explicar que ele era o dono do banco, da empresa, que tinham várias casas, que era milionária, era uma questão. A gente tinha que avisar o gerente. Quando mudava a segurança na portaria, a gente tinha que avisar. A gente tem julgamentos, a gente tem preconceitos muito grandes em cima das pessoas. Ele era um cara muito simples, era uma delícia sentar e conversar com ele. Um cara de grande sabedoria, de muita humildade. E isso era muito gostoso quando a gente tinha oportunidade de conversar, e ficou marcado na minha vida essa história. Então, o que a gente está buscando? Se a gente não olha para este ser como um ser humano, quanta coisa eu aprendi, né? E eu podia ter um preconceito, como um dono de empresa pode ser assim. Mas tem gente que sim, precisa trabalhar de terno, de gravata, alinhado, com roupa alinhada, tá tudo certo, eu não estou falando que tá errado. Eu só estou falando da exigência, porque quando a gente é muito exigente, a gente passa a ser intolerante com o outro, e isto vai complicando. Então, estar bem vestido, óbvio, era uma camiseta bonita, mas no estilo dele. E isso que a gente tem que buscar e compreender e olhar o ser humano atrás dessas coisas. Como eu falei há pouco tempo atrás, uma pessoa que você olhava com um apartamento gigante, um carro maravilhoso, eram dívidas. Isso não era real. Gustavo Cerbasi fala disso um monte, ensina. Cuidado com as prestações ou com as coisas para ver aonde elas vão dar. E se isso não vai virar um problema em vez de solução. Então, que valores eu estou colocando quando eu falo do financeiro? E tem uma coisa de quantos casais não se separarem por medo de dividir patrimônio, por medo de questões financeiras, e vivem tristes, vivem solitários em relações que a gente fala que já não tem mais afinidades, não tem objetivos em comum. A única questão é financeira. Ah, não vou me separar porque eu vou ter que dividir o dinheiro com ele, com ela, ou pagar, ou fazer um acerto, ou dar pensão, ou... Que valor eu estou dando? Eu estou dando muito mais importância ao dinheiro do que à minha felicidade? Será que é real o que eu quero? Ou será que é real que eu quero me separar mesmo e uso a desculpa do financeiro para não me separar? Como é que eu lido com isso? Como é que eu faço isso virar uma verdade em mim? Observando. De novo, não existe o certo, não existe o errado. Existe cada caso é um caso. Mas se olhe para dentro de você e busque em você qual é a sua verdade, como é que os seus valores, como é que você lida com isso. Se você não se sente menor porque o outro tem uma BMW, você tem uma Mercedes, ou porque o outro tem uma Mercedes, você tem uma BMW, não estou nem falando de um Fusca, ou de um Sandero, ou de um Fiat. Como é que é o teu olhar em cima do outro? E como é que é o teu olhar para você? Se você não se sente menor, se você não tem status e isso te joga para baixo. Quantos casais eu vi lindamente, quando eles se juntam, eles começam a prosperar. Um alimenta o melhor do outro, um cuida e ajuda no outro, valorizando o que o outro faz, ajudando no que pode na empresa, e vão construindo, e quando vê, vai construindo uma empresa familiar, onde a esposa trabalha, onde o marido trabalha, e eles juntos são força. Eles juntos, eles somam para ter e prosperar e ter mais dinheiro. E quantos casais a gente já viu que um compete com o outro, um distancia do outro, um vai controlando. Ah, deixa que eu controlo todo o dinheiro. Pode deixar que eu sou ótima, cuido de tudo. Gasta tudo, não constrói. Aí o outro, quando percebe, já não tem mais como pegar o dinheiro que é dele, trabalho dele de volta, porque o outro cuida de 100%, então é o outro que decide se vai construir casa, é o outro que decide se vai trocar de carro. E às vezes ele quer comprar um negócio para ele, trocar o aparelho de celular. Ah, não pode. Agora não pode porque o arroz está caro, porque o supermercado realmente, olha, está difícil, então você não pode trocar de celular. Ah, mas eu preciso trocar o meu, entendeu? Então você tem a obrigação de trocar o meu celular, porque você ganha mais, tem controle, tem manipulação. Quando a gente põe o dinheiro, isso mexe com o emocional, isso mexe com o nosso psicológico o tempo inteiro. Casais onde um lado não se posiciona, casais onde deixa o outro mandar, não é comandar, é controlar. Porque o comando é isso, se eu acho que a liderança está indo certa, aí eu vou junto, vamos que eu vou, vai dando o caminho, eu vou junto, vamos construir junto, vamos crescer junto.
É diferente de eu controlar e querer mandar no teu dinheiro, querer controlar e mandar. Às vezes, hoje é mais difícil, mas ainda tem. Eu trabalho e o meu companheiro, a minha companheira, é mais dono de casa, vamos dizer, fica mais em casa. Isso tem um valor, isso tem um salário, tem que ser valorizado, tem que ser olhado do jeito que precisa, porque também está construindo, também está cuidando. Quando entra filhos na história e um tem que ficar em casa, o outro trabalhar, porque não quer pôr na escola pequeno. E tudo isso é dinheiro. Tudo isso são valores. Contrata uma empregada. Se eu contratar uma empregada é mais caro do que o que eu ganhava. Então é melhor eu cuidar dos filhos e não ser. Mas será que isso vai ser jogado na cara um dia? Será que vai ser cobrado lá na frente? Ah, mas eu fiz isso. Ah, mas eu deixei meu emprego para poder fazer isso. Ah, mas... As coisas têm que ser genuínas, as coisas têm que ser feitas de coração, combinado. Se eu combinei e se eu aceitei, eu não posso cobrar lá na frente ou me diminuir aqui. A gente tem que mudar isto. Isso tem que ser em conjunto. Ah, Roberta, mas hoje é assim, amanhã eu acordei achando que o mundo mudou, eu fiquei perdida. Combina de novo. Os combinados não é até a morte, os combinados é só por hoje. Hoje eu tô feliz, achando ótimo, meu filho nasceu, tô aqui, vou cuidar, que delícia, vou ser mãe. Deu um ano, não quero mais ser mãe, quero voltar a trabalhar, quero, entendeu? Quero mudar, quero crescer, quero fazer um curso, tô me sentindo feia, tô me sentindo insegura, quero voltar ao mundo. É dinheiro, é a forma de escola, é sentar e renegociar, ver quanto cada um pode pôr do seu dinheiro na relação, do seu dinheiro para construir tudo isto. Isto vira um objetivo em comum, isto vira união de casal, isto vira comunicação. E isso agrega, é assim que a gente vai construindo as relações, é assim que a gente vai amadurecendo dentro das relações, sabendo se colocar, sabendo ouvir, sabendo ceder, sabendo se colocar para que o outro ceda porque está difícil para você, não aceitando naquilo que a gente fala, que é o silêncio barulhento, aquelas pessoas que não falam, tudo bem, e aqui, aí, se, 1 milhão de perguntas aqui, mas não fala, não conversa, não sabe se é verdade, inseguranças que vêm. Isso, o dinheiro mexe brincando com a gente, brincando, porque é a forma que o mundo nos olha, é a forma que nós se apresentamos, a dificuldade que as pessoas têm de dar valor do seu serviço. Quanto custa isso no mercado? Qual é o teu valor? É dificuldade de se valorizar, dificuldade de olhar e falar, não, eu custo 5x. Ai, não sei, vamos ver o quanto você fala, o quanto você acha, a gente faz isso na relação. A dificuldade de se valorizar dentro dela. Então, observa, pede ajuda se precisar, estamos aqui, divide com a gente aqui, coloca pra gente, porque é muito importante, é muito importante. Tá bom, gente bonita? Ficamos por aqui hoje, um beijo enorme e até nosso próximo encontro.